Após ouvir essa bela mensagem que enche o nosso coração de esperança, retorno para abordar o nosso tema do programa Visão Espírita hoje, o temor da morte. Essa temática, justamente quem estiver ouvindo agora, para alguns pode provocar um arrepio, um saudosismo, uma dor no coração, um temor mesmo. Mas desde já informo que a doutrina espírita enxerga o fenômeno da morte com naturalidade, não desdenhando, né, do momento da morte, não desdenhando ou minimizando a dor da saudade, a dor de quem parte também, mas demonstrando de forma consoladora, conforme Jesus já tinha vindo nos ensinar, que morrer não é o fim. E o próprio Mestre Jesus deu esse exemplo quando, depois de crucificado, apareceu em espírito, em verdade, né, como é chamado, ele apresentou-se através do fenômeno da materialização do seu espírito, do seu perispírito, demonstrando que a morte não é o fim. E justamente um dos princípios da doutrina espírita, que faz essa doutrina ser reconhecida como a consoladora, como o consolador prometido por Jesus, é justamente porque vem nos explicar, vem trazer detalhes, informações em diversas obras, em diversos experimentos, de que a morte não é o fim. Morre o corpo e o espírito imortal continua vivo em uma outra dimensão. Estaremos durante o programa falando um pouco mais sobre isto, mas o nosso foco é trazer também essa ideia ou essa realidade do temor da morte. Na obra O Céu e o Inferno, que inclusive é uma obra de Allan Kardec, que é muito recomendada para quem queira estudar sobre esse tema, o codificador da doutrina espírita, dentro de vários estudos que ele fez, com todo um rigor científico, ele estuda, em um certo momento, o temor da morte, né? Por que a humanidade teme tanto a morte? E aí são alguns fatores, né, de forma bem lógica que ele traz, que aqui estarei explicitando para que a gente possa conhecer. Então, primeiramente, Kardec nos explica que o temor da morte é um efeito da sabedoria, né, da providência divina. Por quê? Porque nós temos o instinto de conservação, que é comum a todos os viventes, né? Todos nós temos um instinto de conservação, um instinto de defesa da vida. Então, esse instinto é muito necessário para que a gente se proteja e para que, em situações mais difíceis do nosso cotidiano, da nossa jornada evolutiva, a gente possa ter a força de não buscar, né, deixar a vida de forma prematura, para que a gente possa buscar concluir o nosso planejamento reencarnatório. Por isso também que o autocídio ou o suicídio, ele é contrário às leis divinas, porque é a busca da morte antes do momento planejado, podemos assim dizer. E não queremos julgar aqui quem cometeu o suicídio, só queremos dizer que é contra as leis divinas, mas a pessoa que está com a ideação suicida deve buscar ajuda para não cometer esse ato. E o espírito, né, imortal que já cometeu o suicídio passa por dores e sofrimentos no mundo espiritual, mas tem o devido acolhimento, porque Deus não abandona nenhum dos seus filhos. Só queria também fazer essa observação. Então, um dos efeitos do temor da morte, uma das causas do temor da morte é justamente o instinto de conservação, que é comum a todos nós, é um instinto mesmo que a gente tem de defesa da vida, e não por acaso a providência divina nos concede esse instinto, né, para que a gente possa preservar. Porque imagine, se os nossos antepassados lá atrás, bem na época do homem primata mesmo, não tivesse o instinto de defesa da vida, a gente poderia não estar aqui hoje, né? Poderia não ter ocorrido a evolução e os homens terem morrido e a gente não ter dado continuidade à raça humana. Então, instinto de conservação é justamente um dos princípios que nos faz, eu não vou dizer só temer a morte, né? É evitar a morte. Mas esse princípio que já existe em nós, muitas vezes ele é demasiadamente ampliado por teorias sociais, teorias religiosas até equivocadas, principalmente, diz Kardec, aqui no mundo ocidental, pois tratam o tema da morte como um fim eterno.
Então, muitas vezes, o que nos faz também ter um medo maior da morte é uma ideia que é colocada na nossa mente desde criança. Imagine isso em diversas encarnações, em processos educacionais, sociais, antropológicos, religiosos, que tratam a morte como o fim de tudo. Então a gente começa a ficar com medo desse momento final, como se ali tudo fosse acabar, tudo que a gente buscou na vida, toda a conquista intelectual, toda a conquista moral, inclusive dos bens materiais também, conquistas familiares, é como se tudo acabasse e a gente não tivesse mais nada para viver, né, de modo algum após esse momento. Então fica esse medo mesmo, causa temor, né, da gente achar que vai acabar tudo. E algumas teorias colocam, né, que ainda nós temos no pós-morte só duas opções, ou céu ou inferno. Aí fica aquele medo também de quem vai para o inferno, né, nessa ideia equivocada e de sofrimento eterno, e aquele que vai para a felicidade eterna pode ficar também com um pensamento: e se meus amigos, minha família, as pessoas que eu gosto não forem também, como é que eu serei feliz? Então são situações que foram colocadas, né, que fazem parte até da história da evolução humana, e hoje a gente já sabe muitas teorias já caíram por terra, né, com essas ideias. A doutrina espírita vem nos demonstrar que, na realidade, morrer não é o fim. Então, também, sociologicamente, a morte ela é ainda rodeada de cerimônias lúgubres aqui no Ocidente, principalmente. Por que eu digo no Ocidente? Que no Oriente, na China, na Índia, em alguns países daquela região, é uma cultura milenar já entender a morte como um fenômeno natural. Já se trabalhavam a questão da reencarnação também, muitas vezes de forma equivocada, mas já trabalhando algo que morrer não é o fim. Então pensam de um modo diferente. Inclusive, em alguns países do mundo, a cerimônia, né, do funeral é tratada como um momento festivo. Mas aqui, para nós, a nossa cultura nos traz como aquele momento triste, um momento temerário mesmo, né, que como se fosse o fim de tudo, tudo acabasse e não tivesse mais nenhuma esperança. E quando se descreve a morte, é sempre com aspecto repelente, né? Tem pessoas que brincam assim, isola, não quero falar disso, me arrepio, deixa isso para lá. E aí acaba se lastimando pelos mortos também a perda dos gozos mundanos, né? Muitas vezes as pessoas só imaginam a perda dos bens materiais, a perda do gozo mundano. Por exemplo, quando, com todo respeito, a gente sempre fala desse tema, respeitando a dor de cada um, não é só buscando trazer a visão da doutrina espírita, mas muitas vezes quando um jovem morre, não importa o motivo, as pessoas, poxa, na flor da idade, tinha tanta vida pela frente. E aí tem até uma explicação dos benfeitores que a gente não sabe que vida a pessoa teria pela frente também. Se seria aquela felicidade que a gente acha que é, se realmente a pessoa estava bem, se o que viria para ela na frente seria bom, ou então, assim, se os bens materiais que ela tinha era a verdadeira felicidade dela, como se não fosse encontrar nenhum gozo maior no além-túmulo. Então, todas essas ideias colocadas por muito tempo, por várias encarnações na nossa mente, nos trazem esse temor da morte. E aí aqui também quero deixar um contraponto, né, uma observação na realidade. Quando a doutrina espírita fala que a morte é um fenômeno natural, quando a doutrina espírita nos ensina que morrer não é o fim, quero deixar claro que respeita-se a dor do outro, respeita-se a saudade que fica, respeita-se toda essa situação, apesar, né, que o papel da doutrina é demonstrar que não é o fim, mas existe sim a necessidade do luto, de viver o luto, de chorar, né, a saudade que fica, mas assim, com o tempo, isso tem que ser trabalhado para gerar um desapego, porque quando o sofrimento é muito grande para quem fica aqui encarnado, o espírito muitas vezes também não consegue se libertar. Daqui a pouco a gente vai até abordar mais sobre essa situação. Mas assim, então existem alguns aspectos que Kardec traz, né, que nos levaram sociologicamente, antropologicamente falando, né, a ter esse temor da morte. E justamente hoje nós devemos trabalhar, inclusive no processo educativo, dentro do que ensina a doutrina espírita, desconstruir essa ideia de que somos um corpo somente.
E a doutrina espírita nos ensina, principalmente na questão 68, 69, 70 do Livro dos Espíritos, como é que se dá esse processo. Nós somos o eu verdadeiro é o espírito imortal. Hoje eu sou um espírito encarnado. Eu habito esse corpo aqui, animo o corpo, cuja identidade hoje é Carlos Ney. Mas eu não sou Carlos Ney, não sou esse corpo. E o que eu sou, então? Um espírito imortal. Esse espírito imortal, que é o foco de inteligência, a centelha divina, ele comanda o perispírito, que é um corpo espiritual, podemos assim dizer, e o perispírito se liga com o corpo material, que é esse corpo, né, que a gente consegue ver, que faz as atividades aqui na Terra, através do princípio vital. E aí nos ensina que quando há a morte, o corpo morre, mas o princípio vital ele retorna, né, para a massa de onde saiu e o perispírito continua existindo e o espírito também. Então, assim, para ficar melhor na nossa mente, hoje nós temos uma constituição tripla: corpo, perispírito, espírito. A morte ocorre apenas com o corpo. O perispírito, né, que é o corpo espiritual, continua vivo e o espírito imortal, que é justamente a centelha divina, continua também. Então, toda a nossa memória afetiva, também as nossas conquistas morais, intelectuais, tudo isso continua existindo. A gente só não leva, logicamente, os bens materiais. Por isso, a gente deve, aqui na nossa trajetória, buscar cultivar principalmente valores morais, espirituais, intelectuais, que a gente vai continuar, né, existindo, que a gente vai continuar trabalhando no mundo espiritual. Os bens materiais, a matéria, a gente deve saber aproveitar, mas lembrar que não é o nosso foco aqui na Terra, não é o foco nosso aqui hoje, ela é secundária. Não vamos desdenhar, mas também não vamos, né, dar total tempo, total atenção somente aos bens materiais. E nessa lógica, né, dessa constituição tripla que nós somos, o que é o fenômeno da morte? Na questão 68 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual é a causa da morte nos seres orgânicos? Nosso corpo é um corpo orgânico. O Espírito da Verdade responde de forma bem objetiva: a exaustão dos órgãos. Então, os órgãos do corpo deixam de funcionar por algum motivo e aí ocorre o fenômeno da morte, né? O princípio vital que animava aquele corpo ali já não acha mais guarita, já não tem mais como fazer a movimentação da máquina orgânica, e aí esse princípio vital volta para a massa de onde saiu. Então, na questão 70, né, o Espírito da Verdade responde: quando há o fenômeno da morte, né, da morte do corpo orgânico, a matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. Por isso tem uma passagem bíblica que diz: do pó viemos, ao pó voltaremos, só que é o corpo orgânico, porque o corpo orgânico se decompõe e vai formar novos organismos. O princípio vital que animava esse corpo, ligando ao perispírito, volta para a massa de onde saiu, do fluido cósmico universal, e vai formar outras vidas também. E o espírito, como fica? O espírito continua vivo, agora em uma outra dimensão. E no próximo bloco a gente continuará falando sobre essa situação do espírito no mundo espiritual. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo e ouvir a nossa primeira música do programa de hoje.